Muito bem, continuando. Vamos. Deixa eu fechar isso aqui. Então hoje a gente vai fazer a grade, né? Deixa eu ver aqui. Então nós vamos desenhar essa parte. Blocos. Nós vamos desenhar essa parte aqui. E para isso a gente vai precisar então desenvolver uma matriz. Isso aqui vai ser uma classe à parte da classe das peças, tá? Então vai ser uma classe, as peças vai ser uma coisa, a classe vai ser, a grade vai ser outra coisa. Então hoje nós vamos fazer a grade. Vamos criar então um arquivo separado, que esse arquivo vai ser a grade. Então eu vou colocar aqui, ó, grade.py. Tudo em minúsculo, né? Tá em maiúsculo aqui. Grade.py. E aí eu vou colocar aqui, ó, acho que eu vou ter que importar o Pygame. Deixa eu ver. Import o Pygame. E eu vou colocar aqui class grade def underline underline init underline underline self. Bom, deixa eu ver aqui no nosso desenho o que a gente vai fazer. Eu preciso desenhar essa grade, né, com tanto de colunas e linhas. E eu preciso das colunas, tanto de coluna e tanto de linha, né? E também o tamanho de cada bloco aqui, né, pra gente poder desenhar essa matriz aí. Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, self ponto número de colunas. As colunas são 10 colunas em cima, né? E self ponto número de linhas. As linhas vão ser 20 linhas, né? E eu preciso do tamanho do bloco. O tamanho do bloco a gente já tem aqui, né? No config. Então do config eu vou pegar aqui o tamanho desse bloco aqui, ó. Então eu vou importar do config aqui, ó. Do arquivo config, eu vou importar o bloco sei lá o que. Import bloco tamanho. Tá? Aí eu já tenho o tamanho do bloco, não vou precisar colocar ele aqui, o tamanho desse bloco. Aí galera, deixa eu ver se eu gravei esse vídeo aqui. Acho que eu não gravei. Tetris classes, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que a gente vai fazer aqui. Eu vou entrar aqui no arquivo. Eu vou falar um pouco aqui rapidinho, porque esse tema aqui é meio complicado. New file, salvar isso aqui, salve as, salvar na tela de trabalho, de qualquer jeito aqui, guardar. Bom, o que a gente vai fazer é criar uma matriz, né? Então eu vou fazer aqui, a matriz, ela vai ser uma lista, né? E a gente tem algumas formas de criar essa matriz aqui. Então eu tenho a primeira forma que eu tenho para criar essa matriz, né? Opa. Então a primeira forma que eu tenho para criar essa matriz é na mão, né? Então eu teria aqui que ter cada linha dessa daqui teria que ter 10 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí depois eu teria que vir aqui embaixo e criar mais uma linha com 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí e assim por diante, né? Criar mais um aqui rapidão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então teria que criar essa matriz aqui. Teria que fazer isso aqui 20 vezes, né? Que é um negócio meio deselegante de fazer. Então eu vou pegar aqui e vou criar uma matriz 2 de uma outra forma. Ela vai ser uma lista. E aí eu posso interar aqui para cada linha. Então eu preciso de 20 linhas, né? Então para cada linha, então eu vou fazer uma contagem de 20. Para cada linha dessa, então o que eu preciso fazer para cada linha dessa? Eu preciso criar uma lista, né? Uma lista vazia e encher essa lista aí de linha, de zeros, né? Então, eu poderia aqui, para cada linha no range de 10, eu pegar uma lista, eu poderia fazer manualmente aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, criar uma lista com isso, 20 vezes eu crio uma lista com isso e mando colocar na matriz, né? Matriz 2.append essa lista. Então ele criaria essa lista aqui e colocaria 20 listas dessas aqui na matriz 2, né? Então vou fazer um laço fora aqui para a gente conseguir enxergar essa matriz aí. Vou colocar aqui, ó, para cada linha na matriz 2
Print a linha. Então eu vou encher essa matriz 2 com esse monte de lista aqui, né? 20 vezes eu vou fazer isso. Então lá, ó. Então eu fiz 20 linhas aqui com aquela lista, enfiei 20 listas dessa dentro da matriz. Tá, eu poderia criar uma lista aqui e preencher essa lista então, ao invés de fazer isso aí, né? Então, como é que eu vou preencher essa lista? Eu colocaria um novo laço for. Só que aqui dentro dessa lista eu preciso colocar 10 zeros, né? Então, para cada coluna, numa contagem de 10. O que eu ia fazer nessa contagem de 10? Eu ia pegar aqui, ó, lista.append. Cada contagem dessa eu ia colocar um zero lá dentro dessa lista. E depois que ele saísse desse laço for, eu mandava a lista para dentro da matriz 2, né? Então ia ser uma lista cheia de zeros, que eu ia colocar nesse laço for, eu ia encher de zero. Quando saísse, eu pegava a lista que eu enchi de zero e colocava na matriz 2. Aí no próximo laço, criaria uma lista vazia. Aí eu vinha aqui e enchia essa lista de zero e mandava para a matriz 2. No próximo laço, aqui em cima, eu criava uma lista vazia assim por diante. Vai funcionar do mesmo jeito. Então encheria ali a matriz também, né? Depois eu faço for, olha lá, funcionou do mesmo jeito. E a lista e a maneira que eu vou usar é mais ou menos isso aqui, mas aí eu vou fazer de uma maneira diferente. Vou fazer com list comprehension, por isso que eu vim aqui dar essa firula toda para vocês entenderem. Bom, então na matriz 2, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui uma lista aqui, né, com um monte de zero. Então eu vou colocar dentro dessa matriz, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer um laço for, né? Vamos fazer por linha primeiro, para vocês entenderem. Então vou fazer uma linha dessa daqui, ó. Só que aqui fora, tá? Então essa lista aqui eu vou encher de zero igual eu fiz aqui, ó. Então vou fazer um laço fora aqui dentro, ó. Para cada linha, numa contagem de 10 zeros, né? Porque eu vou fazer os zeros. Então não é a linha, né? Então assim que seria a coluna. Então para cada, eu tô aqui nesse laço fora, enchendo essa lista aqui de zeros, ó. Então para cada coluna numa contagem de 10, o que eu quero fazer? Eu já estou fazendo for dentro da lista, ó. O resultado disso aqui eu coloco aqui, ó, antes do laço for. Então o que eu quero fazer nesse laço for? Encher de zero. Então para cada coluna no range de 10, ou seja, numa contagem de 10, ele vai fazer, ó, na contagem de 0, o que você vai fazer? O resultado daqui, ó. Coloca um zero na onde? Onde a gente está, dentro dessa lista. Na próxima contagem, o que você quer fazer? Tá, coloca um zero, mais um zero na onde? Onde a gente está, dentro dessa lista. Então isso é que se chama list comprehension. Eu faço um for dentro da própria lista e o resultado desse laço for eu coloco antes aqui, ó. Então a gente tem que pensar dessa forma. Tá, eu tenho uma lista, o que eu quero fazer? Eu quero encher de zeros. Quantas vezes? 10. Então para cada coluna no range de 10. Ele vai encher de zeros aqui dentro. Depois eu vou printar essa matriz aqui, ó. Para cada linha na matriz, eu vou colocar isso aqui, ó. Só vou printar a matriz aqui, tá? Depois de fazer isso aqui, eu vou printar a matriz. Print matriz 2. Matriz 2. Vou ignorar isso aqui rapidão. Então vou printar essa matriz que a gente está enchendo de zero aqui na. Então lá, ó. Então para cada contagem de 10, o que eu queria fazer? Colocar um zero. Então ele na primeira contagem colocou um zero, depois na segunda contagem acrescentou outro zero dentro da própria lista que o for tá? Então beleza, eu já preenchi isso aqui, está preenchido de zeros, né? Então é isso aqui, ó. Só que eu preciso fazer 10 dessa dentro de outra lista. Então o que eu vou fazer? Vou abrir aqui mais um colchete. Até fazer espaçado aqui para vocês entenderem. Então o que aconteceu aqui, ó? Eu fiz aquela linha cheio de zeros dentro. Só que eu preciso fazer 20 dessas. Então, se você for parar para analisar, esse daqui é o resultado do próximo for, do próximo laço for, que é o que? Eu preciso agora acrescentar 20 dessas daqui que a gente acabou de fazer. Então, o que eu quero fazer aqui, ó? Para cada linha, numa contagem de 20. Qual que é o resultado desse laço for? É esse resultado aqui, ó. Né? Que é o que? Um laço for enchendo de zeros, tá? Então eu estou na matriz 2. Agora eu vou fazer um laço for dentro da matriz aqui para a gente conseguir enxergar cada linha dessa. E vou parar de printar. Olha lá que legal. Então, o
o primeiro laço for fez o quê? Ó, eu preciso de 20 linhas, só que cada linha eu fiz um laço for lá dentro e cada linha dessa eu preenchi com zeros. E ele criou a nossa matriz aqui que a gente precisa lá no jogo. Então é isso aqui que eu vou fazer lá. Então vou colocar aqui, ó, self, eu vou chamar de matriz, não vou chamar de grade não, tá? Porque tá um monte de grade aqui, ó. O nome do arquivo é grade, o nome da classe é grade, eu vou colocar isso aqui matriz, tá? Então essa matriz vai ser o que? Vai ser uma lista, e o que eu quero fazer aqui dentro? Eu quero criar uma lista de zeros, né? Então vou encher essa linha aqui de zero. Então vou colocar aqui, ó, o que eu quero encher? De zero, eu quero encher de zero. Só que eu quero colocar quantos zeros aqui dentro? Eu quero colocar 10. Então, para cada coluna, essas são as colunas. Para cada coluna, numa contagem de 10. Então, essa linha, essa própria lista vai sim popular de zeros aqui, né? Só que essa contagem de 10 é o que? Aqui, ó, é o número de colunas. Então, vou colocar aqui, ó, Ctrl C. Para cada coluna no número de colunas, self.número de colunas, o que eu quero fazer? Colocar um zero aqui, certo? E aí, só que eu preciso de quantas? 20 linhas. Então esse é o resultado do próximo laço for. Então eu vou fazer ele aqui, ó. Para cada linha numa contagem do que? Do self.número de linhas, né? Que o número de linhas é 20. Deixa eu só dar uma juntada aqui agora de novo, que aí ficou para fora do arquivo ali, né? Beleza? Mas vocês entenderam, né? E aí isso aqui já cria a nossa matriz aí pra gente. Eu vou fazer uma função que vai printar essa matriz aí, porque depois a gente vai dar uma olhada nela e eu já vou fazer essa função aqui, tá? Então printa a matriz. Vou colocar um self aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer um for dentro dessa matriz aqui, ó. Para cada linha dentro... Ah, eu vou pegar o índice dela, porque eu vou pegar o índice da coluna, tá? Porque eu vou pegar cada zero desse daí. Então, para cada índice, como se a gente fosse desenhar, índice da coluna, índice da linha, né? Para cada índice da linha, e eu preciso da linha em enumerate. Enumerate quem é? A matriz, né? Self.matriz, que é onde a gente está fazendo esse laço for, né? Aí eu vou colocar aqui, vou pegar as colunas também. Então, para cada índice da coluna e da coluna em si, eu também preciso em enumerate. Enumerate quem? A linha, né? Para cada um desses daqui, ó. Aí eu vou mandar printar na tela. Então, vou colocar aqui, ó. Print, vou printar quem? As colunas, né? Só que nesse laço for, ele vai fazer um for em cada coluna dessa daí, né? E aí eu vou printar essa coluna aqui, ó. Vou printar a coluna, né? Cada coluna dessa. Só que aí eu não quero que ele sempre printa um embaixo do outro, né? Só que aí então eu vou fazer assim, ó. O end dele vai receber um vazio. Se vocês olharem aqui em cima, ó. Olha só que legal. Aqui tem um separador, que ele vem como none. E o end, aqui, ele vem como /n, ó. Esse /n, toda vez que o Python vê /n dentro de string, ele pula uma linha. Então o que eu estou falando é que o end vai receber vazio. Não quero que pule linha, tá? Eu quero que essas colunas sejam printadas uma do lado da outra. Beleza? E aí, depois de printar uma do lado da outra, quando ele sair daqui, ó, quando ele sair desse laço for e printar uma coluna do lado da outra, aí na próxima linha, aí eu dou um print aqui, um print vazio, que aí ele só vai, o end vai pular uma linha, tá? Então só nessa parte aqui eu quero que ele coloque um do lado do outro. Eu vou chamar essa função aqui, eu vou criar esse objeto lá no arquivo principal para a gente já criar essa matriz e dar esse print para a gente ver como ficou. Então aqui no arquivo principal, ó, eu vou criar uma parte aqui que vai ser a grade, tá? E eu preciso chamar esse arquivo aqui para dentro. Então vou colocar aqui, ó, do arquivo grade, import a grade, que é a nossa classe. Então eu vou colocar aqui, ó, a grade, né? A grade vai ser o que? Vai vir da classe grade, tá? Até aí não aconteceu nada, né? Não printou nada. Só que aí então da grade
ponto, eu vou chamar a função print matriz aqui, ó, que ela vai fazer aquele laço for. E aí, ó, o que ela fez aqui, ó, para cada um daquele lá, né? Então ela desenhou a nossa matriz aqui, ó, toda completa de 0, né? Muito bem. Agora, se eu precisar preencher essa matriz aqui, né? Se eu precisar pintar qualquer laço desse daqui, o que eu preciso fazer? Antes de printar, então vem aqui e faça o seguinte, ó. Coloca aqui, ó, da grade ponto matriz, né? Então eu estou acessando quem? Eu estou acessando essa lista aqui, ó, que eu criei, tá? E aí eu passo aqui, ó, por exemplo, na linha 2, na coluna, colocar na linha 2, coluna 2, eu quero que receba um número, que vai ser o número 1 ali, que a gente vai pintar essa grade, tá? E depois agora eu pinto a grade. Eu chamo o pinta grade pra gente ver. Então vamos ver o que aconteceu. Então se vocês for parar para analisar aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, eu criei aquela grade cheia de zeros, aí eu falei, ó, linha 0, linha 1, na linha 2, na coluna 0, coluna 1, coluna 2. Na coluna 2 ele recebeu o número 1 aqui, ó. Então eu consegui pintar essa grade acessando a grade, tá? Então por enquanto deixa isso aqui no óleo aqui. Deixa aqui assim, ó, tá? Por que a gente vai fazer? A gente precisa desenhar essa grade lá dentro da nossa tela, né? Então eu vou criar aqui uma função def desenhar o que? Desenhar grade. Pode ser só desenhar, né? Porque da grade eu vou chamar desenhar. Então acho que não precisa não. Vou colocar só desenhar, self. E aí, o que eu vou desenhar? Então a gente vai lá no Photoshop de novo. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho essa grade aqui, bonitinha, né? Cheio de zero. Vou tirar essas peças aqui. Já tem essa grade aqui, esquece essa parte de baixo. Tem essa grade cheia de zeros. E o que eu vou fazer? Eu vou carregar uma imagem do bloco. Porque para cada zero desse daí, eu vou pegar a posição x e y dele e desenhar um bloco no lugar que ele tem que estar. Então, para isso aqui, eu vou carregar uma imagem aqui, que é a imagem do bloco. Vou colocar aqui, ó, self.imagem bloco. Vou carregar essa imagem aqui, ó, pygame.image.load. Vou carregar a imagem da nossa sprite aqui. Deixa eu só catalogar aqui. Vou colocar que essa parte aqui é da imagem, tá? Imagem. Essa aqui é a matriz, beleza. Então eu preciso carregar a imagem. Vou colocar dentro da pasta imagem, na sprite, que só tem essa sprite do bloco. Copiar o caminho relativo. Vem aqui, Ctrl V. Só que aqui precisa ser dentro de aspas, que eu esqueci. E aqui eu preciso mudar as barrinhas para frente. E eu vou dar um ponto convert. Eu não sei se essa imagem tem transparência, mas eu vou usar o convert alpha. Beleza? Carreguei aqui. Agora, essa função de printa matriz foi só para a gente ver, tá? Mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó. Pegar o índice da linha e a linha em si, pegar o índice da coluna, porque eu vou precisar disso aqui para determinar onde esse bloco aqui deve ser desenhado, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? A função de desenhar, toda vez que a gente chamar a função de desenhar, eu também preciso passar a tela que ela vai ser desenhada, tá? Então eu preciso passar aqui. Ela vai ser desenhada na tela do jogo. Então vou passar um parâmetro aqui que ela vai receber uma tela, tá? Vou tirar essa tela do jogo. Ele precisa de uma tela aqui, que é onde a gente vai desenhar, tá? Então, muito bem. Vamos fazer esse laço for, porque eu preciso pegar dentro da matriz cada posição de cada zero. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Para cada índice da linha e da linha em si, em enumerate, vou enumerar quem? A matriz, self.matriz. E aí, ela vai me entregar cada linha, né? E eu preciso fazer um for dentro de cada linha, que vai ser as colunas. Para cada índice da coluna, fazer só lin e call aqui, tá? Coluna e eu preciso também da coluna em si, em enumerate self ponto no que está dentro da linha, esse laço for, né? Self não, né? Só no que está dentro da linha, tá? Isso aí, agora ele me entregou o índice da linha e da coluna, que é o que? O x que eu preciso e o y que eu preciso. Então vou até fazer separado.
Lembra que o x é o índice da coluna e o y é as linhas que crescem para baixo, né? É o índice da linha, tá? E aí, a gente vai fazer o quê? Já temos o x e o y, o índice da linha e o índice da coluna. Então, através desses índices, eu vou mandar habilitar a imagem do bloco na tela, nessa posição x e y. Então, vou colocar aqui, ó. Nessa tela que eu vou receber, ponto .blit, vou habilitar o quê? Nessa tela, a imagem do bloco, self.imagem do bloco. Qual é a posição? É a posição x e y que a gente acabou de falar aqui, ó, tá? Então, na hora que eu chamar essa função, agora eu preciso passar uma tela que é onde ele vai desenhar. Então, vamos lá. Já tem um objeto instanciado, a grade instanciada, né? Esse aqui eu não vou printar de novo, então vou tirar ele daqui. Vai ficar printando toda hora. Bom, então eu tenho um objeto instanciado e agora a todo momento eu vou chamar a função de desenhar. Então, eu vou chamar dentro do laço do jogo, né? Aí aqui o que acontece, galera? Ó, a tela do jogo, eu estou preenchendo o fundo dela, né? Então depois que eu preencher, eu blito aqui em cima, eu chamo a parte de desenhar em cima dela. Então vou vir aqui, ó, da grade, ponto, eu chamo a função desenhar. Para cada zero daquele lá, ele vai desenhar um objeto pra gente. Houve algum equívoco? Vamos ver, grade... Ah, eu preciso passar a tela, né? Que é a nossa tela do jogo. Eu vou desenhar na tela do jogo, né? Tela do jogo. Ele está falando aqui, ó, você precisa de um argumento, que é a tela. Então eu vou passar a tela do jogo, que é onde a gente vai desenhar. Não vai desenhar na tela principal, vai desenhar na tela do jogo, hein? Que é aquela surface que nós criou. Olha lá que legal. Então para cada um daquele lá, ele desenha um bloco. Só que lembra que o x e o y é o pixel. Então o x e o y eu preciso multiplicar aqui pela largura do bloco, senão não vai funcionar, tá? Então, o índice da coluna foi igual a gente fez na videoaula. Eu preciso multiplicar por essa largura, tá vindo do config, o bloco tamanho aqui, ó. É o tamanho do bloco, né? Então, vou colocar aqui, ó, bloco tamanho. Eu multiplico pelo tamanho do bloco e a altura também eu multiplico pela altura do bloco. Então, para cada x e y eu multiplico aí pela largura. Olha que legal. Criamos a nossa matriz aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu só vou blitar, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer uma verificação se a coluna é igual ao número 0 ou número 1, né? Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Nessa grade aqui, eu vou pegar a matriz e na linha 2, coluna 2, eu vou colocar o número 1, tá? E aí eu vou fazer uma verificação aqui, ó. Se dentro da coluna foi igual a 0, aí você blita isso daqui. Aí você desenha, você pega a posição x e y e desenha aqui um bloco, tá? Então vamos ver. Lembra que dentro da matriz eu pintei aqui um de 1, né? Então o que aconteceu? Onde era 0, ele desenhou um bloco. Olha aqui que está faltando um bloco, ó. Porque eu falei que isso aqui era 1. E eu vou usar justamente esse sistema para fazer um esquema legal aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Antes de blitar na tela, eu vou mudar a transparência desse bloco, tá? Tem uma função legal que a gente consegue mudar a transparência de uma imagem. Então vou colocar aqui, ó. Se a coluna for igual a 0, eu pego self.imagem do bloco, configurar o alfa, set o alfa. Eu vou configurar a transparência dessa imagem. Então, se a coluna for 0, antes de blitar na tela, eu vou configurar a transparência dela. Aqui a transparência, eu posso passar um valor que vai de 0 até 255. Sendo 0 totalmente transparente e 255 totalmente opaco. Então, eu vou configurar a transparência desses blocos. Eu vou colocar aqui mais ou menos uns 120. Eu não sei que valor que eu coloco. Mas eu vou configurar a transparência para 120. Se o bloco for 0, vai mudar a transparência desse bloco, dessa imagem, e vai habilitar essa imagem aqui com essa imagem configurada a transparência dela. Então, olha lá, eu mudei para 120. E como aqui não era 0, né, ficou faltando. Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, vou pegar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V.
Se a coluna for coluna 1, eu também vou desenhar um bloco, só que a transparência dessa daqui vai estar totalmente opaca. Então, quando eu falar que a coluna, a matriz ela é cheia de zeros, né? Então, quando for zero, eu vou setar a transparência dela para 120, né? Depois eu vou arrumar esse 120 aqui. Eu vou setar a transparência dela para 120. Mas quando eu pintar a tela, quando eu falar assim, olha, o bloco chegou no fundo, vamos ver lá o Photoshop. Então eu tenho a matriz aqui toda transparente, né? E olha só que legal, vou desenhar os blocos aqui, as peças. Então olha só, quando as peças chegam no fundo, eu já expliquei isso. Quando as peças chegam no fundo, a gente tira a peça que está se movimentando, né? Que ela veio caindo, aí ela chegou no fundo, a gente tira ela de cena. Só que antes de tirar, nós pinta a matriz aqui com o número 1. Então vou mostrar a matriz aqui de novo para vocês verem. Então a matriz é cheia de zero. Quando o bloco chega no fundo da matriz, a gente tira o bloco e pinta a matriz onde o bloco parou, na última passagem do bloco. Então aqui virou 1, ó. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Só que o bloco, ó, o bloco que está caindo é esse aqui, ó. Acho que eu já expliquei isso, né? O bloco que está caindo, ele não pinta a matriz, ó. Ele continua se movimentando, tá? Então a matriz continua assim. Ele só vai pintar a matriz quando chegar no fundo. Chegou no fundo? Ah, chegou. Tá, então a posição que ele chegou no fundo, a gente pega a posição de cada bloco. E essas posições de cada bloco, a gente chega aqui na matriz e fala, ó, essas posições do bloco, a gente vai pintar a matriz de 1. Aí ela vai pintar com um bloquinho aqui que não é transparente. Então a gente vai configurar o alfa dele. Vai parecer que a peça parou no fundo, mas na verdade a gente pintou a matriz. E essa peça some daqui, ela vai sair fora porque vai vir outra peça agora, né? Ou se ela tá caindo aqui, ó, caiu aqui, né? Encaixou. Ah, tá sobrepondo a outra? Não. Então ela desce mais um. Tá sobrepondo? Tá. Então volta o último lance que ela fez. Então ela volta. Tá. E nesse lance aqui a gente pinta a matriz. Então ela preencheria cheio de 1 aqui. Aí esses pixels vai ficar bonitinho aí sem o alfa, né? Beleza? Então, se a coluna for igual a 1, a gente volta o alfa dela para 255 e a gente pinta, blita na tela, né? Esse bloco aí que está pintado de 1. Então, olha o que aconteceu. Onde que era 1, o alfa ficou 255. Onde que era 0, né? Então, a gente teria pintado aqui no caso. E aí, só que o que eu vou fazer, galera? Esse do fundo, eu vou deixar ele bem fraquinho, né? Então, já vamos configurar essa parte aí. Então 120 está muito. Eu vou colocar 50 aqui para a gente ver como é que fica. 50. Eu acho que assim ficou bacana. Dá até para escurecer mais, né? Então vamos escurecer mais e depois a gente escurece o outro. Então vou colocar aqui mais ou menos uns 20 de alfa. Ele vai ficar bem... Eu quero bem apagado mesmo. Olha lá, ó. Acho que assim ficou bacana, ó. Né? Com 20 acho que ficou legal. Talvez 30. Vamos voltar para 30. 30 ou 25, não sei, entre um e outro. Acho que 30 ficou bacana, só que já apareceu muito. Vamos colocar 25. Então 25. Onde for 0 vai ser 25 de alfa, né? Acho que 25 ficou bom, ou 20, sei lá, vocês escolhem aí. Só vou apagar também um pouco essa peça aqui, que ela ficou muito cheguei aqui no jogo. Então essa peça aqui, eu vou colocar 200 de alfa, vamos ver como é que fica. Eu achei que ficou bacana, ó, porque aí parece que ela é um display mesmo, né? Ela fica meio apagada, ela não fica tão forte igual isso aqui, ó. Parece que uma luz realmente foi acesa no fundo do jogo, ó. Eu acho que eu vou passar a outra mais pra 20 mesmo, acho que ficou bom em 20. Vamos ver como é que fica. Aí, assim ficou bacana, ó. De repente colocar essa um pouco mais acesa, mas assim ficou legal, ó. Porque parece que isso aqui é uma linha real, né? Pintado na tela, igual quando o jogo tá desligado. E aqui é quando a gente vai acendendo as lampadinhas, né? Não sei se vocês já jogaram Brick Game aí. As peças, elas aparecem mais forte do que essa, mas não tão forte do tamanho dessa linha, porque essa linha é pintada na tela. Já as peças são lampadinhas que vai acendendo aqui, né? Não, lampadinhas não, né? É um display igual esse que ele vai configurando aí com esses bloquinhos aí, ó. Né? E aí, se vocês quiserem, vocês mexem no alfa aí que vocês vai querendo, galera. Vocês podem mexer aí, 210 talvez, né? Eu não sei como é que vocês vão deixar aí. Acho que assim ficou bacana. Depois a gente modifica isso aí. Bom, para não deixar isso aqui solto assim, então eu vou criar dois atributos que vai ser o alfa mínimo e o alfa máximo. Aqui em cima aqui, ó.
Então na questão de imagens aqui, eu vou colocar aqui, ó, self.alpha, podia ser transparência, né? O alpha, colocar mínimo, né? Alpha min, de mínimo, então o meu mínimo ficou 20, não sei quanto é que vocês vão deixar aí. Self.alpha máximo, max, de máximo, recebeu 200, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. O meu máximo foi 210. 210. Acho que tá bom, depois qualquer coisa eu mudo. Então esse aqui virou o que? O alfa mínimo, self.alfa mínimo. E esse aqui é o alfa máximo. Alfa self.alfa máximo. Muito bem. Aqui a gente já pode até também Ctrl C, vamos desenhar aqui um Ctrl V, vamos desenhar uma peça. É assim que a gente vai desenhar as peças, ó. Então na linha 2 vou desenhar mais um bloco embaixo. Então aqui eu vou desenhar na linha 3. Na linha 3, coluna 2 vai ter mais um aqui. Ctrl C, Ctrl V. Na linha 4, coluna 2, vai ter mais um. Ctrl V. E na linha 4, na mesma coluna da coluna 4, só que na coluna 3, vou desenhar um L. É assim que a gente vai desenhar os nossas peças. Então todas essas na matriz aqui, ó, vamos supor que encostou no fundo, todas essas posições aqui recebeu o número 1. Se recebeu o número 1, a gente pinta a nossa tela aqui, ó. Então cada matriz dessa daí, ela recebeu um bloco com alfa de 210, né? E aí a gente tem nossa peça bonitona na tela aí. A gente só vai pintar a matriz quando essas peças encostar no fundo ou quando uma peça sobrepuser a outra, hein? Não vai ficar fazendo cagada aí. Beleza, galera? Então nós desenhamos a matriz. No próximo vídeo, então, a gente começa a desenhar os nossos blocos aqui. Só para adiantar, cada bloco vai receber um bloco. Aliás, cada peça vai receber 4 blocos. Essa forma geométrica, 4 blocos, uma forma geométrica desenhada com 4 quadrados iguais é chamado de tetrômino, tá? Então qualquer forma geométrica que é formada por 4 quadrados iguais, né, de lados iguais, recebe o nome de tetrômino. Isso é a definição do Google, tá? Então essas peças aqui completas a gente vai chamar de tetrômino. E a gente então vai criar uma classe bloco que vai construir esses blocos. Só que a gente vai pegar uma outra classe que vai construir essas peças com 4 pares de bloco aí, beleza? Então até a próxima aí.